Bom dia, graça e paz. Hoje, em pleno dia que nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, estamos aqui na casa dele, alegres, e vamos iniciar um novo estudo. Nós vamos começar a falar sobre esse livro que a Nutra lançou, sobre Lou Priolo, Lou Priolo, que é o autor. Em setembro do ano passado, eu e o André estivemos ali no Palavra da Vida, teve uma conferência de aconselhamento bíblico e ele expôs o estudo sobre esse livro, e eu creio que é muito importante para nós, de maneira que a gente vai conseguir identificar alguns traços das nossas vidas a respeito desse problema, que é o desejo de agradar aos outros. Um dos capítulos será: é sempre errado agradar aos outros? Certamente não. Mas o problema não é que nós queremos agradar os outros pensando no bem-estar do outro. Nós queremos agradar os outros porque a gente quer uma contrapartida. Aí que vem a dificuldade. Mas hoje nós vamos começar, então, livrando-se da armadilha da busca por aprovação. Por que eu quero agradar as pessoas? Porque, na verdade, eu quero ser aceitas por elas. E a dificuldade de que essa aceitação, eu sou viciado em aceitação, eu acabo fazendo até coisas que não devo, até pecados. Por quê? Porque eu quero aceitação. E a aceitação, para mim, é muito mais importante dos homens do que a aceitação de Deus. Então, eu faço qualquer coisa para as pessoas me aceitarem, porque elas gostem de mim. Eu quero ser amado, eu quero ser querido, eu quero que as pessoas me curtam. Então, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Então, o desejo de agradar aos outros, e a gente vai ver durante esses dias, livrando-se da armadilha da busca da aprovação. Por que é uma armadilha, busca por aprovação? A grande dificuldade é assim: as pessoas têm que gostar da gente de graça, por aquilo que nós somos, crendo que Deus nos fez dessa forma. Mas as pessoas geralmente querem que a gente mude. E como nós sabemos e ficamos analisando o que elas gostam, então a gente entra numa forma para agradar essa pessoa. Mas quantas pessoas tem no seu relacionamento? No seu hall de relacionamento, quantas pessoas tem? Vamos supor que tem 100 pessoas. Essas 100 pessoas, cada uma pensa de uma forma diferente. Imagina você querer agradar 100 pessoas que pensam diferentes. Você vai ficar doido, você vai ficar louco. Porque cada lugar você vai ter que agir e se comportar de uma forma. Imagina como é difícil. Aí você vai se anular. Deus te criou de uma forma especial e certamente Ele vai usar a sua vida da forma que Ele te criou. Mas você vai anular a forma como Deus te criou porque você quer agradar outras pessoas. Certamente você vai estar em maus lençóis. Pode passar? Nenhum outro aspecto da vida do homem realça tanto essa verdade quanto a adoração que é devida a Deus. Por quê? Quanta corrupção nós fazemos, quanta distorção, quanto engano há na nossa adoração a Deus. Portanto, vejamos esses dois textos em que Jeremias está falando a respeito do nosso coração. Como é que eu e você somos enganados pelo nosso coração, de maneira que se a gente seguir o nosso coração, nós estamos terrivelmente perdidos. Ao invés de a gente seguir o nosso coração, nós devemos fazer o quê? Devemos guiá-lo. A gente deve guiar o nosso coração mediante aquilo que está escrito na palavra de Deus. De outra forma, nós vamos chegar a caminhos tortuosos. Olha o que o texto diz ali de Jeremias. Coloquei duas versões, mas é o mesmo texto, que dizem assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se você continuar lendo, você vai ver que Deus fala: eu, o Senhor, esquadrinho. Ou seja, Ele conhece cada detalhe do nosso coração, o mais profundo do nosso coração. E a NVI diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável.
Quem é capaz de compreendê-lo? Então, os dois textos dizem que o nosso coração é enganoso. Toda vez que eu sigo aquilo que eu sinto, certamente chegarei em lugares indesejados. Aquilo que eu sinto, na maioria das vezes, está corrompido pelo meu coração enganoso. Então, ao invés de seguir o que eu sinto, eu devo seguir o que está escrito. Se eu seguir o que está escrito na palavra de Deus, certamente eu serei abençoado, certamente eu chegarei em bons lugares. Mas, seguindo aquilo que eu sinto, naturalmente eu vou chegar em caminhos errados. Portanto, veja o que diz o texto de Romanos. Deus, ele criou o homem como um ser adorador. Queira ou não, você é um adorador. Se você não conhece Deus e não adora o Deus Todo-Poderoso, você adora outra coisa, porque Ele criou a gente inerentemente com essa capacidade de adoração. E adorar é se render. Adorar é prestar culto. Adorar é servir. Então, não quer dizer que você vem a uma igreja ou a um templo ou a algum lugar e vai se prostrar diante de um Deus falso. Pode ser que não seja um Deus falso, mas pode ser que seja uma pessoa, um objeto, um trabalho, uma profissão, estudos. Deus nos criou com a capacidade de adorar, mas o nosso coração enganoso subverte essa capacidade e usa ela contra nós mesmos quando deixamos de adorar Deus para adorar outras coisas. Veja o que diz Romanos. Está falando a respeito da ira de Deus que está sobre o homem, por quê? Porque esse homem, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, o texto está dizendo assim: o homem conhece a Deus. As coisas criadas demonstram que há um Criador supremo. Mas esse homem, que mesmo tendo conhecido de que há alguém que criou todas essas coisas, não glorificaram e nem renderam graças a eles. Mas fala que os pensamentos do homem se tornaram fúteis, vazios. E o que eles fizeram? O coração insensato deles se obscureceu, fechou para essa verdade de que há um Deus Todo-Poderoso. E aí, pior, o homem acredita, e você já deve ter ouvido isso, pessoal, como é que uma pessoa inteligente pode acreditar que existe Deus? É isso que as pessoas dizem. Como é que um ser pensante pode acreditar que existe um ser que criou todas as coisas? E eles se acham sábios, eles se colocam como sábios, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles acreditam que nós somos loucos porque adoramos algo que nós não vemos, quando na verdade eles estão loucos por rejeitar esse Deus. E aí fala que eles trocaram a glória desse Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem. Então, hoje quem é adorado no lugar de Deus? Homem, ali diz pássaros, quadrúpedes, répteis. E a gente vê hoje está muito na moda isso. Pessoas chamando o cachorrinho de meu bebê, meu filhinho. Né? Outros cuidam de cavalos como se fosse a melhor coisa do mundo. Nada contra eles, eles têm o lugar nas nossas vidas. Mas a ponto de uma família não ter filhos, né? Um casal não querer ter um filho, mas adotar crianças e tratá-lo como uma criança, como a gente viu esses dias numa reportagem na hora do almoço, pessoas que gastam R$ 1.500 por mês com psicólogo para cachorro que está estressado. A pessoa não tem filho, mas ela gasta R$ 1.500 para levar para fazer ginástica. E aí é o que está dizendo, eles estão trocando a imagem do Deus Criador
por coisas criadas, homens, pássaros, quadrúpedes e répteis. Quantas pessoas têm cobra dentro de casa? Oi, irmã Luzia. Sim. Então, eles estão adorando a criação, ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Por isso que Davi, lá no Salmo 86, 11, diz o seguinte, coloca aí, Natan. Davi, ele diz assim, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então, a grande questão é, Davi, conhecendo o seu coração, ele pede para que Deus ensine o caminho para ele. Porque de outra forma, ele não vai andar na verdade. De outra forma, ele não terá um coração fiel. De outra forma, ele não vai temer a Deus. Então, é essa que deve ser a nossa oração. Deus, ensina-nos o teu caminho. Porque certamente, se a gente seguir o nosso caminho, nós vamos nos desviar daquilo que Deus pretende com esse estudo. Aquilo que Deus quer mostrar, nós, naturalmente, a nossa mente luta contra a verdade de Deus, querendo mostrar que nós somos mais sábios do que aquilo. Que parece que Deus não entende as nossas necessidades e que por isso nós estamos, na verdade nós justificamos o nosso comportamento mostrando que Deus não entende o que nós estamos sentindo. A semana passada a gente estudou sobre a humanidade de Jesus e a gente viu que ele sofreu tudo o que nós sofremos e ele sabe exatamente aquilo que passamos e que por isso ele pode nos socorrer no tempo adequado. Por isso ele pode nos socorrer. Então, facetas do desejo de agradar a Deus. Pode passar, por favor? Nesse livro nós trataremos definição do conceito de temor dos homens. O que é temor dos homens? Porque quando eu quero que você me agrade, quando eu quero agradar você mais do que eu quero agradar a Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou temendo você. Aquilo que você pensa a meu respeito é muito mais importante do que aquilo que Deus sabe ao meu respeito. Pode passar. Implicações que acompanham esse temor. Será que eu temer os homens, eu me render aos homens, é algo neutro, que não vai fazer diferença no meu relacionamento com Deus e nem na minha vida espiritual? Será que eu terei uma vida espiritual pura, fiel, tranquila, crescente, se eu temo aos homens? Pode passar. E também nós vamos ver esperança por meio da palavra de Deus, ensinando de maneira bíblica e prática como podemos vencer esse pecado. Temor aos homens, nada mais, nada menos que é do que um pecado. Simplesmente uma inversão de valores. Nós estamos mais preocupados com Deus com as pessoas, do que preocupados com Deus. Pode passar? Deve ficar claro que o que discutiremos nesse livro não é uma doença ou um distúrbio psicológico para a qual não há cura. Nós não estamos aqui falando que o temor aos homens ou o desejo de agradar as pessoas seja um distúrbio psicológico em que então você precisa fazer terapia e ir para o terapeuta ou para o psicólogo a fim de consertar e tomar remédios para que você cure algo que está errado na sua vida. Não é isso. Nós estamos tratando de um pecado. Nós não estamos tratando de um distúrbio psicológico. Não é uma predisposição genética com a qual você, como cristão, será forçado a viver pelo resto da sua vida.
Deus me fez assim, então não tem jeito, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, né? A teologia da Gabriela não tem nada a ver com a teologia da Gabriela. É um pecado que precisa ser tratado para que você vença e o abandone. E também, como já falamos, trata-se simplesmente de um pecado, não é uma doença. Pode passar o próximo texto? Veja como Thomas Dwight, ele descreveu esse amor pelo reconhecimento. E é mais sério e muito mais profundo do que a gente imagina. E domina tanto a nossa alma, o nosso ser, que nós viramos escravo desse desejo de aplausos ou de reconhecimento da pessoa a quem queremos agradar. Olha o que ele diz, nenhuma paixão da mente humana é mais forte do que esta. Você pode lutar contra todas as coisas, mas não existe uma paixão mais forte do que o desejo de agradar as pessoas, o desejo de receber aplausos, o desejo de ser reconhecido. Existe alguém aqui nessa sala que faz algo e nunca deseja que as pessoas reconheçam que você está fazendo algo de bom? Será que tem alguém aqui? Alguém aqui que não gosta de receber elogios? Seja o que for, limpou a sala aqui, parabéns, que bom que você limpou a sala. Ou fez o café, ou pregou, ensinou, cantou, tocou. Será que alguém faz e no fundo, não quer receber um feedback, você foi bem hoje? Será que existe alguém que está livre disso? Então ele está dizendo, nenhuma paixão na mente humana é mais forte do que essa. Após ter sido suficientemente satisfeita, ela se torna tão natural que absorve toda a energia da alma. Ou talvez, mais precisamente, ela se torna a energia da alma, transformando toda a capacidade da alma e todos os seus esforços em servos de seus próprios propósitos egoístas. A princípio, o elogio alimenta a alma, mas conforme você vai alimentando e deixando esse desejo de aplausos, de reconhecimento ou de agradar as pessoas a crescer, ele se torna a própria energia da alma. Você só vai viver para isso. Onde quer que você chegue, você quer ser notado, quer ser aplaudido, quer ser aceito, quer ser reconhecido. E isso acaba dominando toda a sua energia, toda a sua mente, todos os seus esforços, de maneira que você passa a viver para ser reconhecido. E hoje vivemos num mundo propício para isso, né? As redes sociais, elas proporcionam que esse desejo sejam satisfeitos pelas curtidas, pelos comentários, pela evidência que a rede social coloca você. E aí continua, em tais casos, a alma é transformada em uma mera massa de ambição. Nada no céu nem na terra é valorizado a não ser a medida que possa servir essa ambição principal. Veja, não há autoridade divina ou humana contra a qual ela não se rebela. Nenhuma lei que não viole, nenhuma obrigação que não negligencie, nenhuma motivação pura que ela não domine. Veja o que está dizendo. Nem Deus, a pessoa que quer agradar, teme, respeita. Não importa o que Deus diga. Não importa se ela sabe ou não sabe, ela vai violar, desde que a violação leve ela a ser reconhecida, leva ela a ser aplaudida, desde que ela agrade o objeto do seu anseio. Nada, nem Deus, nem homem, nem polícia, nada vai levar essa pessoa a parar de buscar reconhecimento. Não há outra forma de maldade que possa se tornar mais intensa. Nem seus planos mais vastos, nem sua obstinação mais persistente, nem sua destruição mais abrangente ou mais terrível do que o amor pelo reconhecimento.
Não existe uma maldade que possa levar você a ser mais firme em prosseguir do que o amor pelo reconhecimento. A pessoa que tem esse desejo, ela passa por cima de tudo, ela passa por cima de todos, desde que o objeto do seu desejo a reconheça. Então, o desejo de agradar os outros é mais, muito mais do que a gente pensa. Espera um pouquinho, não muda ainda não. Qual é o nome secular para esse tipo de problema hoje? A Bíblia dá vários nomes, mas hoje nós estamos vendo que tem a tendência de renomear aquilo que a Bíblia chama e trata há muito tempo. Esse texto aí foi escrito há quase 300 anos atrás. E esse problema continua ainda hoje. Então, não é nova essa questão de querer agradar os outros. Parece que vocês conhecem um tal de rei Saul. Por que ele caiu? Por que Deus tirou o espírito dele? Lembra que Deus falou, vai, pega o rei Agag e os amalequitas, destrua tudo. Aí ele foi, deixou o rei e pegou os melhores do rebanho. Por quê? Porque os soldados começaram a pressionar ele. Então, no desejo de agradar os homens, os soldados, ele desagradou a Deus. E é isso que eu falo, quando você tem desejo de agradar as pessoas, você não está nem aí para o que Deus diz, desde que você consiga ser agradado pela pessoa que você tanto chama. Como é que chama essa questão hoje? Tem um nome que vocês acham? Como é que é apelidado hoje esse problema? Vocês não lembram? Oi? A pessoa é carente. Está no caminho, mas não é carente. Amor próprio também não é. Mas está no caminho. Porque hoje as pessoas falam, sabe por que você vive assim? Porque você não se ama, você não tem amor próprio. É pelo contrário, é porque você se ama tanto e tem tanto amor próprio que você está do jeito que está. Porque a Bíblia nunca diz para você amar a si mesmo. A Bíblia, pelo contrário, usa o amor que você tem para você mesmo como padrão para você amar os outros. Não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, a gente já se ama o suficiente. E se eu querer me amar mais e mais, o que eu vou acabar fazendo? Aí que é o egoísmo. Porque eu já me amo o suficiente. Você pega o martelo e dá uma martelada no seu dedo? Alguém já fez isso? Hã? Quando erra o prego, mas não foi intencional, né? E mesmo assim, você martelou seu dedo e fala, você que se vira, dedo, eu não estou nem aí com você, ou você sai correndo para tratar o dedo? Então, a gente se ama o suficiente. A gente se ama o suficiente. Então, a grande dificuldade é essa. Então, por exemplo, assim, hoje quando a pessoa é rica e rouba, ela é o quê? Político também, mas ela é cleptomaníaca. Ela é cleptomaníaca, né? O que é cleptomaníaca? Ela tem uma doença. Ela não é... Porque se é um pobre, né, favelado, que roubou, ele é o quê? Ladrão. Mas quando é o rico, ele é cleptomaníaco. Então, ele não é ladrão, ele tem uma doença, né? Então, a mesma coisa acontece para esse pecado que hoje as pessoas dão um nome bonitinho, mas que, na verdade, é um pecado e que a Bíblia já tratava isso há 300 mil anos atrás. Como é que é chamado, então? Podem colocar aí para a gente? É chamado o conceito de codependência. Então, você vai ver, tem muitos livros falando a respeito da codependência. Uma pessoa depende da aceitação e do aplauso da outra. Para ela fazer alguma coisa, a outra tem que estar de acordo. Ela tem que saber qual é a opinião da outra pessoa. Porque se a outra pessoa não for de acordo, ela não faz. Então, a codependência
é exatamente o desejo de agradar. Só que ele se tornou tão doentio que a pessoa vive em função daquilo que a outra vai pensar dela. Aí que está a dificuldade. Esse tem recebido muita atenção nos últimos anos, inúmeros livros, artigos, oficinas em seminários, cursos, programas de rádio e até sermões têm surgido para ajudar as pessoas a entender esse novo jargão da psicologia popular. É um novo jargão para um problema antigo. Porém, o tema tem se tornado tão corrente que hoje é difícil encontrar duas pessoas que definam exatamente da mesma forma. Como cristãos, no entanto, precisamos ter o cuidado de definir e diagnosticar os problemas do homem, e aí é importante, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, quando a gente vai lá para a Bíblia, a gente tem que entender, Deus, em sua infinita sabedoria, deixou escrito para nós toda e qualquer situação que enfrentamos hoje, que enfrentávamos há 1000 anos atrás e que podemos enfrentar daqui 1000 anos. A Bíblia não está incompleta, como dizem por aí, que nós precisamos uma nova Bíblia, porque a Bíblia está ultrapassada. Hoje nós temos circunstâncias que o povo antigo não vivia. Pelo contrário. A Bíblia, ela é mais atual, como dizia Billy Graham, do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Por quê? Porque ela foi escrita por uma mente infinita, né? Deus estava no controle e ela trata tudo aquilo que eu e você enfrentamos de dificuldades ainda hoje. Deus tem algo a falar. Talvez eu e você não encontremos porque nós procuramos nos termos que a sabedoria humana está ensinando. Se você procurar codependência, você não vai ver. Mas se você olhar para o que diz embaixo, olha lá. Como então a palavra de Deus chama esse fenômeno tão novo? Na verdade, várias palavras bíblicas o descrevem. Em termos mais gerais, o conceito de codependência parece melhor se encaixar na categoria bíblica de idolatria. Buscar que alguém ou algo faça por mim aquilo que somente Deus pode fazer. Ou seja, alguém que vive para agradar as pessoas. Eu faço qualquer coisa para que você me aceite. Eu faço qualquer coisa para que você me elogie. Eu faço qualquer coisa para que você me faça sentir bem. Quem é o único ser capaz de satisfazer os anseios mais profundos do nosso coração? Só Deus. Só Deus. Mas quando esse desejo de agradar os outros passa a me dominar, eu esqueço Deus. O centro da minha vida passa a ser a pessoa que eu quero agradar. E eu faço qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa. Não tem limites para uma pessoa que deseja agradar outra. Pior, até pecar. Até pisar a palavra de Deus. Até destruir minha família ou qualquer outra coisa, ou a família do outro, porque o importante é que eu seja agradado. O importante é satisfazer o meu desejo, o meu anseio por aprovação. Quando você vê pessoas que querem receber o reconhecimento ou que vivem tanto para agradar a outra pessoa, você vê uma transformação que passa a existir nessa pessoa. Como ela vivia antes e como ela passou a viver depois que ela conheceu essa pessoa. Falam as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas, se vestem do mesmo jeito, têm interesse pelos mesmos programas. E você começa a perceber, elas é uma codependência, as duas se tornam, entre aspas, uma única pessoa. Cada vez elas são mais parecidas. E não importa o que as pessoas ao redor estão dizendo, o que Deus está pensando. Porque o que importa é se está dando certo o plano de receber
a aprovação daquela pessoa. Então, as características de alguém que vive para agradar a Deus. Só um minutinho. Ô Gina, eu esqueci, por favor, ali tem folhas, eu precisava de folha e uma caneta para cada pessoa. Quem tem caneta aqui? Então, vocês que têm caneta, já preparem, aqui tem mais uma. Você tem aí, Vilão? Então, você usa a minha como sempre, né? É só um pedacinho. Se alguém puder ajudar a Gina, a gente vai precisar de uma folha dividida em 4. É só cortar para que cada um responda um teste que nós vamos fazer aqui. Mas enquanto a folha está sendo preparada, preste atenção. Característica de alguém que vive para agradar as pessoas. A motivação de tal indivíduo é identificada em João, capítulo 2, versículo 43. O que diz esse texto? Eu vou colocar 2 versões para vocês ali. A nova versão internacional e a revista atualizada, que dizem assim: pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, alguns dos mestres da lei, algumas das pessoas que eram influentes ali no meio religioso, pessoas importantes que eram honrados entre os judeus, o que aconteceu? Eles até creram em Jesus, mas eles não quiseram demonstrar. Por quê? Porque Jesus estava sendo mal visto, estava sendo perseguido e estava sendo procurado para ser morto. Então, se alguém fosse visto com ele, também corria o risco. E pior, um judeu, uma autoridade do povo judeu, que fosse visto seguindo ele, poderia perder o seu lugar na sinagoga e o seu lugar, a sua posição na nação de Israel. Então, eles não queriam isso. Então, o que o texto diz? Por que eles não se renderam a Jesus e não passaram a seguir Jesus? Porque preferiram a aprovação dos homens. O reconhecimento dos homens era melhor do que a aprovação de Deus. Então, o outro texto diz: pois amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É possível acontecer isso conosco? É possível? Como é que é chamado esse tipo de pessoa hoje em nosso meio? O Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Lembra Pedro, quando Paulo tem que repreender ele ali em Gálatas? Ele estava comendo com os gentios. Mas quando os judeus chegaram, Pedro separou-se e foi comer isolado, como se ele não tivesse tendo contato com os gentios. E aí Paulo teve que chegar nele e dar uma dura nele. Isso é o quê? O Maria vai com as outras. Depende de quem está no ambiente, eu me porto de uma maneira. Se é outro ambiente, eu vou me portar de outra forma. Então, isso é muito prejudicial para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos sendo controlados por aquilo que as pessoas pensam, e não por aquilo que Deus deseja. E qual é melhor? Ser controlado por Deus ou controlado pelas pessoas? Quando você é mais livre? Controlado pelas pessoas ou por Deus? Por Deus, porque Deus é um só. E quantas pessoas você conhece? Maria acho que não conhece muita gente, né? Tipo assim, os 3.000 pessoas que você vê durante a semana, imagina se você tiver que se portar de 3.000 maneiras diferentes durante a semana. Como é que você ficaria? Não é? O vilão não conhece muita gente. Todo dia ele está aí visitando casas e visitando pessoas para poder fazer as mudanças, fazer os orçamentos. Imagine se cada lugar você tivesse que se portar de uma maneira diferente. Como seria? Seria extremamente difícil. Extremamente difícil. Então, quando a gente prefere apenas a glória de Deus, nós somos mais livres. Nós temos mais liberdade e nós temos mais capacidade para agir. Então, passa aí. Nós vamos ter uma tabela de pontuação. Eu vou ler uma frase e você vai colocar a sua
pontuação. Dá para ver aí? Você enxerga? A irmã Elza enxerga ali. Irmã Elzira. Então, eu vou colocar uma frase e aí você vai colocar assim, coloca assim, o número 1 e na frente, qual é a nota que você dá. Nós vamos ter 10 questões e aí você vai dando a nota para cada questão. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Se você falar que nunca faz isso ou dificilmente faz isso, você coloca 5 pontos. Né? Se você falar que raramente você faz aquilo, 4 pontos. Às vezes, 3 pontos. Frequentemente, 2 pontos. Sempre ou quase sempre, 1 ponto. Ok? Debaixo de cada página vai estar lá essa mesma escala. Então pense, se você nunca faz isso, é 5. Raramente, 4. Às vezes, 3. Frequentemente, 2. Sempre ou quase sempre, 1. Ok? Então, todos entenderam? Deixa a Gina terminar lá de entregar o papelzinho e as canetas. Isso nós estamos avaliando, se você tem essa tendência ou não de querer agradar as pessoas. Só que seja honesto, seja sincero. Por quê? Porque vai ser importante para a sua vida você saber aonde você está. Entendeu? Então, não adianta você querer enganar a mim, porque nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. Você não está me enganando, você está apenas desperdiçando uma oportunidade de se conhecer e de crescer diante da graça de Deus. Falta alguém que não tem caneta? Papel aqui para o vilão? Todos têm papel? Todos têm caneta? Ok? Então vamos para a primeira pergunta. Põe ali a primeira, Natan. Primeira questão é a seguinte: ouço com ansiosa atenção quando outros discutem aquilo que os agrada ou desagrada. Tipo assim, eu estou contando uma história, mesmo que agrada a você ou não agrada a você, você está ali, prestando uma atenção. Isso é verdade com você ou é mentira? Né? Você chega num lugar, alguém está falando algo, você fica ali prestando atenção ou você não está nem aí com o que a pessoa está dizendo? Você ouve com ansiosa atenção quando outros discutem aquilo que os agrada ou desagrada. Então, ali embaixo está o ponto. Nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Escolhe um número aí. Você chegou no ambiente e tem pessoas conversando, você chega lá no meio e fica prestando atenção, ou você não está nem aí com aquilo que as pessoas estão conversando? Não importa. Porque quem quer agradar, ele quer agradar em todos os ambientes. Ele quer receber aplauso, quer ser reconhecido, quer ser aprovado. Mesmo que seja no ambiente novo. Alguém está falando uma coisa que te agrada ou que não te agrada. Você presta atenção ou você não está nem aí? Isso, você tem que marcar. Isso, você nunca faz isso, é 5. E se você sempre faz isso, é 1. Ok? Colocaram aí? Agora vamos para 2. Faço de tudo para ser politicamente correto, mais do que biblicamente correto. Só faz assim, coloca o número 1, aí o tracinho, na frente qual a sua nota. Depois a número 2, tracinho, qual a sua nota. Entendeu? Questão 1. Qual foi a sua nota para a questão 1? 1, 2, 3, 4, 5, eu não sei. Qual foi a sua nota para a questão 2? Você só faz o número 2, que é a questão 2, e na frente você coloca de 1 a 5, né?
Faço tudo para ser politicamente correto mais do que biblicamente correto. Entenderam essa? Eu cheguei no lugar, tenho a vontade de Deus e tenho a vontade da galera. O que você faz? Algo para agradar a galera ou algo para agradar a Deus? 3. Gosto de pescar elogios. O que é isso? Tipo assim, nossa, hoje a minha lição foi ruim, né? Aí a pessoa fala, não, foi boa, a lição foi muito... Então o que eu estou fazendo? Eu estou dando corda para você me elogiar. 4, diz assim, fofoco sobre outros com pessoas que imagino que irão gostar de receber essas migalhas estimulantes de informação. Eu vejo a irmã Elza, aí eu acho que ela vai gostar que eu vou falar alguma coisa que a irmã Elzira fez. Aí eu chego lá e... O que vocês... Eu sei que o Raminhos vai gostar de uma coisa que o vilão fez. Aí eu chego lá no Raminhos, você não sabe o que o vilão fez. Por quê? Porque eu quero agradar o Raminhos, então vou contar algo para ele que eu sei que ele vai gostar. 5. Meu desejo por uma boa reputação está predominantemente baseado em como tal reputação me beneficiará. E não de que modo essa reputação servirá como meio para um fim maior, como a glória de Deus, o bem de outros ou ainda um outro objetivo altruísta. Ou seja, eu estou mais preocupado em defender a minha reputação, porque eu estou preocupado com o que vocês vão pensar de mim, ou porque defendendo a minha reputação eu vou glorificar a Deus e abençoar as pessoas que estão ao meu redor. O que motiva eu cuidar da minha reputação? Deus, a glória dele, ou o que vocês vão pensar de mim? Pronto? A questão é assim, você anda de maneira correta, porque você quer glorificar a Deus e abençoar as pessoas, ou porque você quer que as pessoas batam palma para você? Tipo assim, você vê uma situação, alguém roubando uma pessoa, e você vai lá, ajuda essa pessoa, porque você acha que roubar não é correto e você quer proteger a pessoa, ou porque tem um monte de gente ao redor, então você vai ajudar a pessoa, porque aquele monte de gente vai bater palma para você. Se tivesse sozinho, você deixava a pessoa ser roubada, mas como a televisão e um monte de gente está lá, então você ajuda. Então é mais isso, é a glória de Deus ou é você? Por que você cuida da sua reputação? Porque você quer ser beneficiada, que nem eu falei assim, você vai ajudar a pessoa que está roubando, ou que está sendo roubada, porque você acha que aquilo é o certo, ou porque todo mundo que está vendo vai bater palma para você? Por que você cuida? Ou se não fosse trazer prejuízo nenhum, você ia também ajudar a roubar? Para levar coisas? É só uma ideia, tá? Você é uma pessoa certinha porque os outros estão vendo ou porque você quer agradar a Deus? O 6 fala assim, valorizo a aprovação de certos indivíduos de quem tenho a expectativa de receber determinadas honras, mais do que a aprovação daqueles que não espero tais honrarias. Por exemplo, das pessoas que você gosta, você espera que elas te elogiem, mas você não está nem aí com as pessoas que você não gosta. Então, na frente das pessoas que você gosta, você faz as coisas certinhas. Na frente das pessoas que você não está nem aí, você faz de qualquer jeito. Você quer receber a aprovação só das pessoas que você gosta ou de todo mundo?
7. Eu me preocupo com o que as pessoas pensam de mim. Eu preciso emagrecer, não porque eu tenho saúde, mas se eu emagrecer, as pessoas vão me olhar com mais, com bons olhos, Então, assim, eu me preocupo com o que as pessoas pensam de mim. Mas fale de mim, 8. Estou disposto a pecar para não ser rejeitado por certas pessoas? Certa pessoa me convida para fazer algo que eu sei que não é legal e que não vai agradar a Deus e as outras pessoas. Mas porque eu quero tanto a aprovação dessa pessoa, eu faço mesmo assim. 9. Eu luto com a tendência de respeitar as pessoas com base em seu prestígio social e de mostrar favoritismo. Essa é assim. Você trabalha numa multinacional, na hora de comer, então tem a fila. Tem o faxineiro e tem o diretor. Chega o diretor, você fala, não, pode ir na minha frente, pode ir na minha frente. Mas chega o faxineiro, você fala, sai daqui que é a minha vez. É isso. Depende a importância da pessoa, você trata ela de uma forma. Entendeu? Você respeita quem tem títulos, você respeita quem é reconhecido e despreza aqueles que não têm títulos. 10. Eu creio que ser rejeitado é uma das piores experiências que alguém pode passar. O meu computador está com um problema da linguagem neutra. Toda vez que eu coloco o A, ele muda para E. E se eu não mudar 2, 3 vezes, ele volta para E. Então ali era passar, mas ele voltou para passer. Eu creio que ser rejeitado é uma das experiências uma das piores experiências que alguém pode passar. 11. Eu evito conflito em vez de tentar resolvê-los? Eu evito conflitos ao invés de tentar resolvê-los? Vamos lá, 12. Então, espera um pouquinho. 11 ainda. Eu tomo cuidado desnecessários para proteger meu bom nome? Por exemplo, a gente tem saído aí, e a gente encontra algumas pessoas. E a gente encontra gente de todo tipo. Aí a gente desce num lugar que tem uma boca de fumo. Eu não entro nela, porque vai se alguém me ver lá na boca de fumo. Entendeu? Ou eu estou lá na lotérica para pagar água, mas eu fico assim, Vai se alguém me ver aqui na lotérica, vai pensar que eu estou jogando na loteria. A lotérica você faz, você tem banco, paga água, paga luz, não é? Um monte de coisa você paga na lotérica. Só que aí eu não vou na lotérica, que é do lado da minha casa, e eu atravesso a cidade para ir lá no banco pagar, porque se eu for na lotérica do lado da minha casa e alguém me ver, vai pensar que eu estou jogando. Então é isso. É um cuidado desnecessário. Não é só jogo que tem na lotérica. 13. Fico irado quando sou desmentido por outros, especialmente quando isso acontece em público. Alguém me desmente e eu fico irado?
A dificuldade né? É verdade? Você foi desmentido mesmo? A pessoa provou que o que você está fazendo é mentira? 14. Quando encontro pessoas novas, passo mais tempo pensando em como impressioná-las do que em como ministrar a elas? Entendeu? Eu encontro uma nova pessoa, uma nova amizade. Eu estou mais preocupado em ministrar e ajudar ela a crescer espiritualmente, ou eu estou mais preocupado em impressionar, contar as coisas que eu faço, que eu sou capaz, aquilo que eu já fiz, minhas conquistas, quem eu sou? Eu estou mais preocupado com o quê? Impressionar ou ajudar ela a crescer? É, 15. Meu medo de ser rejeitado me paralisa a ponto de me impedir de me aproximar das pessoas. Olha lá, o impedir é a mesma coisa. Eu coloco o I, o A, vai tudo para E. Meu medo de ser rejeitado me paralisa a ponto de me impedir de me aproximar das pessoas. Tipo assim, alguém que perdeu um namorado, nunca mais quer namorar, por quê? Porque o outro namorado rejeitou, então nunca mais quer namorar. Ah, vai se o outro me rejeita. Ou a gente que está evangelizando, né? A gente bate numa casa, aí a pessoa, não quero saber de vocês não, são tudo crentes sem vergonha. E bate a porta, gente, vamos voltar para a igreja, não vamos continuar não, porque essa pessoa nos rejeitou. Entendeu? Nós vamos deixar de fazer o que deve fazer, porque alguém nos rejeitou? 16. Eu esqueço que ser rejeitado pelas pessoas é parte do sofrimento pela justiça, meu culto racional a Deus e parte do meu chamado como cristão. Eu esqueço, que ser rejeitado faz parte. Jesus foi rejeitado, nós também seremos rejeitados. Então, sofrimento não é comigo. Eu faço de tudo para não sofrer. Não quero ser confrontado e não quero passar dificuldades. E naturalmente, tem duas pessoas no ambiente. As duas são diferentes. Se você agradar uma, certamente vai acontecer o quê? Você vai desagradar a outra. Não tem como se agradar as duas. 17. Eu anseio por ser notado mais do que anseio por viver piedosamente? Eu vou pregar, ou eu vou cantar, ou eu vou tocar. Eu estou mais preocupado com a forma como vocês vão me ver, ou com a forma como eu vou ministrar a vocês? Sabe a pessoa que coloca uma melancia no pescoço? Ela quer o quê? Ela quer ser notada. Ela não quer ser piedosa. Ela quer que as pessoas vejam ela, né? Tem pessoas que realmente não conseguem falar e não nasceram para isso, né? Mas tem pessoas que não conseguem porque elas têm um conceito tão alto a respeito delas mesmas. Vai se ela fracassa, né? Vai se eu não sou... E se eu não for tão bem? Então, é melhor eu não fazer do que eu não ser tão bem e as pessoas depois falarem mal de mim. Pode ser, mas não quer dizer que seja assim. Porque nem todo mundo fala em público, né? Aonde a gente está? Eu cedo à pressão do grupo em vez de defender o que sei que é certo? Então você está lá, o Davi está lá na escola, todo mundo zombando de Jesus e falando mal dele, mas ele fica quietinho. Ele não defende o Salvador dele, ele não fala que crê em Jesus. E o pessoal zombando, quem crê em Jesus é otário. E ele crê em Jesus e não fala nada. XIX. Eu não testemunho como deveria aos outros, porque temo ser criticado ou rejeitado.
E aí? Por que você não fala de Jesus? E 20? Eu reajo de forma exagerada às críticas, pensando muito nelas ou permitindo que elas me deixem deprimido? Você chega em casa depois que o pastor reclamou de algo que você fez, e aí você fica pensando, nossa, o pastor não quer, mas eu devia ter falado isso para ele. Não, eu devia ter respondido assim, não. E você nem dorme à noite porque você fica pensando naquilo que o pastor falou. Pronto, aí são 20. Soma agora. Quanto que deu? Conta os seus pontos aí. Agora fica aquela pressão. Eu tenho que somar rápido, eu não posso ser o último. O que as pessoas vão pensar de mim se eu for o último? Não é? Então a questão é... Então coloca agora, né? Se você fez de 96 a 100, você não tem problema com a tendência de querer agradar os outros. Ok, mas qual é a dificuldade? Hã? Não é só que se acha, mas qual que é o problema? Hã? Não. Você pode ser alguém sensível. Alguém insensível, que você não se preocupa com as pessoas. Entendeu? Você não se preocupa com as pessoas. Oi? 87. Você está ali. Provavelmente você está exagerando um pouco em sua preocupação. Por exemplo, assim, você veio aqui hoje, a gente está muito feliz. A Glaucileia, a gente tem tido contato com ela durante a semana. E o Juan encontrou ela hoje aí cedo, tomando café. O Juan convidou ela para vir. Talvez você esteja pensando, eu vou para a igreja, o que o pessoal vai pensar de mim? E aí você fica pensando, entendeu? Então, isso não é muito bom. Porque às vezes você poderia não ter vindo aqui. Está sendo bom para você estar com a gente? E você não ia experimentar isso. Porque você ia pensar, o que as pessoas vão pensar de mim? Às vezes a gente perde muita coisa preocupado com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Então, se você fez até 96 acima, você não tem problema com essa tendência, mas o seu coração pode ser muito duro. Você não está nem aí com o que as pessoas pensam. E isso pode prejudicar também. 90 a 95, você provavelmente está livre do amor pela aprovação, né? Algumas vezes te incomoda, mas a maioria das vezes não te incomoda. Esse seria o ideal. 80 a 89, provavelmente você está exagerando um pouco em sua preocupação com a aprovação dos outros. 70 a 79, você pode ser um genuíno indivíduo que vive para agradar as pessoas. E menos de 69, é possível que você seja um viciado em aprovação das pessoas. Quem que é viciado? A Gina? Mais alguém? Fábio? Irmã? Quem que tem até 69 aí? 69. Até 69, quem tem? Pode levantar, não fique com medo do que os outros vão pensar de você, não. Quem está entre 70 e 79? Você está e discorda, porque você está preocupado com o que a gente vai pensar de você, né? Quem está entre 80 e 89? Eu estou nessa, 80 e 89. Quem está entre 90 e 95, que é o melhor? Alguém está aí? O melhor seria esse, entre 90 e 95. E 96 a 100? Maria está... Hã? Você não está nem um pouco preocupado com o nosso sofrimento, né? Então, mas... Não, só estou brincando, mas a grande questão é assim, esse não é
o teste definitivo. Isso só foi para avaliar se você tem uma tendência a querer agradar as pessoas. Infelizmente, não vai dar tempo para fazer o teste que mostra se nós somos ou não, mas a semana que vem nós vamos começar com ele. E eu queria só falar antes, para a gente deixar para a semana que vem, nós vamos começar com o teste que realmente mostra se você tem ou não. Então vão ser 10 questões que vai mostrar se você tem ou não esse problema, ok? Hoje a gente só viu se é uma tendência. Mas vamos colocar os dois lados da idolatria. Ali parou de funcionar, consegue mexer aí, ó? Os dois lados da idolatria. Qual é a dificuldade com esse tipo de desejo de agradar as pessoas? Primeiro, é o desejo de aprovação, os dois lados. Um lado é que você é doente por aprovação. Você faz qualquer coisa para a pessoa te aprovar. Do outro lado está o quê? O medo da rejeição. Imagine a soma dessas duas coisas. Você é doente por aprovação, e ao mesmo tempo que você tem medo de ser rejeitado. Imagina somando essas duas coisas, o que dá? E o desejo de agradar as pessoas é isso aí. Uma coisa você quer muito, e a outra você tem muito medo de perder. O desejo de aprovação faz o quê? Pode passar. Negligencia a Deus. O tempo que você deveria estar investindo no seu relacionamento com Deus, você está investindo aonde? Na vida das pessoas. Em agradar. Como as pessoas vão gostar de mim. E a outra modo é trocar Deus por substituto barato. Por que substituto barato? Porque qual é o valor da pessoa diante de Deus? Mas a gente prefere estar bem com a pessoa do que bem com Deus. Porque por isso fala, é um substituto barato, é um ídolo barato, até mesmo porque a pessoa pode satisfazer todos os meus desejos. Essa é uma das próximas lições. É sempre errado agradar as pessoas? Não. Quando é que é errado agradar as pessoas? Porque eu estou agradando não para a glória de Deus e não para o bem da pessoa, mas eu estou pensando em mim. Eu quero a sua aprovação. Eu não estou agradando porque eu quero o benefício dela. Eu estou agradando porque eu quero que ela me aprove. Aí que está o erro. Então não é sempre errado agradar as pessoas. O errado é agradar as pessoas quando eu quero ser aprovado, porque se o negócio é a aprovação, eu faço até coisas erradas para ser aprovado. Não importa o que vai acontecer. Outro. O desejo desordenado por algo. Então, o lado da idolatria, eu quero algo, e aí até mesmo quando algo bom se torna ruim. Quando algo bom se torna ruim? Quando eu quero esse algo mais do que eu quero Deus. Quando eu quero essa coisa mais do que eu quero agradar a Deus. Então isso acaba se tornando um ídolo. Né? Uma coisa boa, mas que se torna um mal na minha vida, por quê? Porque eu quero mais aquilo do que agradar a Deus. E aí eu tenho um temor desordenado de perder esse algo. E o que eu faço para não perder esse algo? Até que seja pecar, mas eu quero esse algo. Eu faço qualquer coisa para não perder. E o último aí é amor pela aprovação dos homens, junto com medo de perder a aprovação de alguém. Veja que mistura. Eu faço qualquer coisa para a pessoa me aprovar e eu faço qualquer coisa para não perder a aprovação dessa pessoa.
Qualquer. Lembra que a gente viu o domínio que a aprovação toma, que ela esvai todas as nossas forças, todo o nosso ser, nossa mente, a nossa alma fica voltada para conseguir essa aprovação. E a pessoa acaba o quê? Secando. Ela fica esgotada. Por quê? Porque ela está se afastando da fonte de sustento da vida dela, que é Deus. Não é aquela pessoa, não é aquele algo. Mas aí, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba acreditando que ela não está satisfeita porque ela não tem o suficiente daquilo que ela gosta. Então ela vai mais em busca e ela se seca ainda mais. Se seca ainda mais. Por quê? Porque ela está indo na fonte errada. Para conseguir agradar e a aprovação daquilo que ela está buscando, ela está desagradando a Deus e não tendo a aprovação de Deus. Então a situação dela piora, mas ela acredita que está piorando porque ela precisa de mais daquela aprovação. Entendeu? E quanto mais ela vai atrás, mais ela seca. Quanto mais ela busca, menos ela tem. Porque está buscando na fonte errada. Ok? Então, só passa o tema aí. Mas a gente vai fazer a semana que vem. Deixa eu ver se está com... Então, para aí. Semana que vem a gente vai começar aqui. Como diagnosticar para... Parece que não... Como diagnosticar o distúrbio espiritual dos que vivem para agradar as pessoas. Então, hoje a gente viu a tendência. Nós temos a tendência? Todo mundo, nós vimos que nós temos a tendência. Agora, como a gente vai diagnosticar? Então, a semana que vem nós vamos ter 10 frases que você vai poder olhar para a sua vida e dizer, realmente, eu tenho a tendência. Eu tenho a tendência. Ok? Vamos orar? Ó Deus, nós estamos diante de Ti, estamos diagnosticando em nossa vida a tendência de querer agradar aos outros. E a gente tem visto que isso é um mal terrível para a nossa alma, um mal terrível para o nosso espírito, e muitas vezes isso nos leva a pecar, porque nós abandonamos ao Senhor para estar de braços dados com aquilo que nós tanto ansiamos no nosso coração, que é enganoso. Por isso eu peço que o Senhor esteja quebrantando o nosso coração, de maneira que o nosso desejo não seja agradar as pessoas, mas sim agradar ao Senhor e estar bem contigo. Sabemos que quando estamos bem contigo, nada nos falta. Todas as coisas entram no eixo. Por isso, ajuda-nos a entendermos isso e abrirmos mão dos nossos ídolos, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida e que a gente tenha uma saúde espiritual plena. Em nome de Jesus, Pai. Amém.